Olá! Hoje eu tenho um motivo para estar feliz. Ó. Eu fiz uma entrevista espetacular que eu vou pôr no ar amanhã, uma hora, meio-dia e meia, uma hora, como sempre faço, dei uma entrevista, com o historiador e jornalista Jorge Caldeira. Olha, ele me deu motivo para muita alegria. Disse que se a gente conseguir se livrar do Bolsonaro com a sua política de queimar dólares, queimando a Amazônia, o Brasil vai ser o centro do mundo na nova economia. A economia do fim do fogo. O verdadeiro passo à frente do mito das cavernas para uma economia de carbono zero. E o Dois Dedos de Prosa será com o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Maierovitch. Vai ser um fim de semana rico em informação e diversão. Hoje nós temos coisas graves a tratar. Hoje, 9 de julho, dia da comemoração da Revolução Constitucionalista dos Paulistas em 1932, o presidente da República, Jair Bolsonaro, completou 14 dias e parece que vai em frente sem dar uma explicação razoável a respeito do comentário que, segundo o deputado Luiz Miranda, ele fez quando recebeu, esse deputado e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo de Miranda, chefe do Departamento de Logística do Ministério, e disse que esse negócio dessa corrupção na compra da vacina indiana Covaxin era rolo do líder de seu governo na Câmara, Ricardo Barros. Sabe qual foi a resposta que ele deu naquela live que ele faz no Palácio da Alvorada, que é um prédio público? Ele disse: caguei para a CPI. É isso mesmo. Eu repito aqui o palavrão porque ele foi citado, acho de uma forma brilhante, pelo Reinaldo Azevedo, quando ele disse que cagou para a CPI, é que ele está se borrando de medo. E é isso mesmo. Agora, sabe o que é que o deputado petista Paulo Pimenta descobriu? Que ele tem razões para ficar irritadíssimo. É que ele sabe que a reunião com os irmãos Miranda foi gravada. E a informação sobre o rolo do Ricardo Barros vamos dizer, é o mínimo que tem lá. O que tem muito palavrão, é claro, né? Palavrão muito pior do que o sinônimo chulo do verbo defecar, e tem coisa grave, mais grave ainda, e é por isso que ele está apavorado. O Josias de Souza, outro colega nosso, publicou na sua coluna no UOL que, na verdade, ele está nu. E aí o Josias disse o seguinte: ele está se limitando a repetir a mesma coisa, bater com a cabeça na parede, esperando que ela vire porta. Pois então, aí nós chegamos à conclusão que, depois do uso desse palavrão, e depois sobre outro insulto que ele dirige a um ministro do Supremo, que nós vamos tratar daqui a pouco, o senhor presidente passou simplesmente de uma quebra de decoro parlamentar, que é motivo suficiente para o seu impeachment. Ele está funcionando a quebradeira da República, porque ele é o chefe de um poder, o poder executivo, e não pode se dirigir dessa maneira à CPI do Senado, poder legislativo. Os senadores são eleitos pelo mesmo povo que o elegeu, e ele que vive dizendo: tá ok, eu estou eleito. Os senadores também, os deputados também, e infelizmente eles não têm chefes honrados nas mesas das casas, porque até o momento que eu gravei esse vídeo, nem o senhor Arthur Lira, nem o senhor Rogério Pacheco, os dois não deram uma resposta à altura a esse insulto escatológico do presidente da República. Eu recebi um WhatsApp do presidente do Cidadania, o meu amigo Roberto Freire, em que ele disse que lá no Recife, e eu sei disso, uma pessoa que usa esse linguajar do Bolsonaro é chamado
normalmente no popular, de camarão. Camarão porque tem fezes na cabeça no lugar do cérebro. Muito bem apropriado o que o Roberto escreveu. E então o Roberto, que foi deputado e atualmente exerce esse cargo na chefia lá do Partido de Cidadania, disse que o impeachment, depois disso, é a única resposta urgente. E eu estou em completo acordo com ele, com o Roberto Freire, em relação a isso. É uma ofensa grave à República e os presidentes do Senado e da Câmara não podem ficar fazendo cara de paisagem para isso, que é o mínimo que se pode dizer desses covardes. Covardes comprados por 4 bilhões de reais de dinheiro público em emendas parlamentares anabolizadas. Bom, também um outro bom motivo, aliás, um péssimo motivo para ele estar reagindo dessa forma é a divulgação da pesquisa da Datafolha, que dá uma vitória em segundo turno ao Lula sobre ele de 58% a 31%. Agora, o número mais grave de todos é que 59% dos brasileiros ouvidos pela Datafolha dizem que não votarão de jeito nenhum em Bolsonaro. É uma rejeição altíssima a essa altura do campeonato. Bom, talvez por causa disso tudo, ele não bateu apenas no legislativo, bateu também duro no judiciário. Disse: vamos ver se vamos ter eleição. E aí o Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, disse: vai haver eleição sim. O Bolsonaro chamou para aquele bando de reses, ruminantes e apoiadores lá na porta do Palácio da Alvorada, onde ele grava essas lives escatológicas, que Luiz Roberto Barroso é idiota e imbecil. Talvez ele tenha se olhado no espelho e tenha resolvido chamar o que ele é, o Luiz Barroso. O Luiz Fux, outro Luiz, o presidente do Supremo, soltou uma notinha também muito pife. Aliás, eu quero saber se o Supremo não vai se manifestar sobre essas manifestações fecais de um presidente camarão, como se diz lá no Recife. O Renan Calheiros é que falou certo, o relator da CPI do Congresso, ao saber da resposta que o Bolsonaro fez, disse que ele é muito macho no cercadinho, lá na frente do Palácio, mas emudece diante das informações que a CPI está levantando. Além disso, avisou que vai convocar o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, que mais uma vez fez o serviço sujo para o Bolsonaro, ameaçando o servidor Luiz Ricardo Miranda e o deputado Luiz Miranda, que revelaram a grande corrupção do governo Bolsonaro na compra da vacina indiana Covaxin, para responder a inquéritos por denunciação caluniosa e também por falsificação da fatura, do invoice da empresa Precisa Medicamentos. Eu quero lembrar que na sessão desta quarta-feira, no caso ontem, em relação a essa gravação, já foi discutida uma descoberta anterior feita pela senadora Simone Tebet, que merece aqui todos os elogios das bravas mulheres que estão resistindo a esses arreganhos autoritários do Bolsonaro e de seus militares bolsonaristas. Segundo Simone Tebet, o invoice, a fatura, foi realmente falsificada pela empresa ou pelo Ministério da Saúde. Até o nome do ministério saiu errado. Antes de encerrar, eu quero também registrar que o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior deu uma entrevista ao Globo dizendo que eles não vão esperar 50 notas contra a aleivosia do Omar Aziz, que não fez aleivosia nenhuma, que não fez nenhuma generalização, está tudo errado, esclareceu tudo direitinho, mas isso eu falei ontem. Eu só quero lembrar duas coisinhas aqui. O comandante da aeronáutica
já explicou a cocaína que um subordinado dele botou no avião presidencial e foi preso na Espanha. E o general Augusto Heleno, que ainda não explicou também por que a segurança dele não evitou isso, e também está devendo explicações sobre como ele deixou o Haiti, lá quando foi o pedido do afastamento dele, que terminou agora no assassinato do presidente Moïse. Pois é, com tudo isso aí para nós tratarmos, agora eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para o fim de semana com a entrevista magnífica, sensacional do Jorge Caldeira e com o Dois Dedos de Prosa do desembargador Walter Fanganiello Maerovitch. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.